maior problema da sua transportadora hoje? Muito bem, sejam muito bem-vindos. Eu sou Flávio Batista, fundador e CEO da FB Consult, e já tive a honra de atender mais de 1.500 transportadores com as nossas consultorias e treinamentos. E hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial, um cara que virou meu amigo pessoal, Ronaldo Lemes, diretor executivo da GoBrax, uma empresa que tem revolucionado a gestão de performance de frota, principalmente no tocante a consumo e eficiência, e que tenho muito orgulho de dizer que agora também é apoiadora do meu trabalho. Ronaldo, seja muito bem-vindo. É uma honra receber aqui alguém que é notável no transporte e que é meu amigo, né? Porque Legal. aí junta as duas coisas maravilhosas, né? Quero poder ter um bate-papo de amigo aqui. Não, muito legal, é um prazer estar com você, com o público da FB Consult, né? Que eu também sou um admirador há anos do seu trabalho, então se tornar amigo, apoiador, é uma satisfação para nós da GoBrax e principalmente pessoal minha, que eu acho que é muito válido o trabalho que você vem fazendo, alavancando o TRC, né? Ajudando os empresários a ser empresários melhores, humanos e principalmente lucrativos, né? Então, que é o que interessa no negócio. Fico honrado pelo convite e espero que a gente possa trocar muitas ideias aqui e contribuir, né, com esse público do TRC que a gente ama tanto, né, Flávio? É isso aí. Pois é, pessoal, o Ronaldo, ele hoje está como diretor executivo da GoBrax, e aí eu quero já te dar argumentos para que você fique com a gente nesse episódio até o final. Nós não viemos aqui para fazer propaganda da GoBrax. Nós viemos aqui para mostrar como a jornada do executivo Ronaldo, por várias grandes transportadoras que ele passou, pode te ajudar aí no teu negócio e, obviamente, o que hoje ele faz na GoBrax, que pode trazer bastante resultado, como alguns clientes que a gente tem estão tendo. Brilhante. Fizemos um trabalho bom também na Print. Estamos fazendo um trabalho bom na Tombini, na Ritmo e em várias outras empresas. Você já ouviu falar dessas empresas? Pois é. Essas empresas jogam um jogo de gente grande. E eles optaram por trabalhar com a GoBrax. Por que será? A gente vai responder isso aqui também neste episódio hoje. Mas primeiro, eu queria, Ronaldo, fazer um levantamento aqui para o nosso público, né? Mostrar para o nosso público aqui um pouco da sua carreira. Claro, né? Vamos lá. Então, Ronaldo, para a gente começar, eu queria falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. E eu sei que você tem 27 anos de transporte e que a sua visão e o seu trabalho te trouxe até esse novo papel, esse novo desafio aqui na GoBrax, né? Então você tem uma carreira de executivo de sucesso em grandes transportadoras, mas a pergunta é o seguinte: quais foram essas empresas que você passou e quais foram os principais desafios que você teve que te trouxeram a esse trabalho agora na GoBrax? Claro. Bom, são praticamente 3 décadas aí dedicado ao TRC, né? Foi aonde eu me encontrei como pessoa e como profissional. Passei por empresas como a Transportadora Sulista, que foi meu berço, né? Onde eu aprendi a ser gestor, onde eu tive uma carreira construída por vários departamentos, né? Liderando vários times de alta performance e saí de lá como diretor. E para mim foi uma honra, porque nem todos sabem, né? Eu acho legal falar. Eu comecei a minha carreira como motorista de caminhão. Então eu tive a oportunidade que a Sulista me gerou foi ímpar. Então eu sempre fui um cara muito curioso, né? Gosto de estudar. Então fui galgando alguns cargos dentro da transportadora quando eu vi que ser motorista não era o meu negócio, né? Não era o que minha mãe queria para mim depois de ter me dado tantos estudos e tal. E eu resolvi, em função da segurança, né, da exposição ao risco, tentar mudar o jogo de uma forma do lado de cada mesa, né? Administrando, facilitando, promovendo o protagonismo do motorista, porque eu vivi na pele as dores do que é você estar transportando aí, andando no Brasil sem muita infraestrutura.
Então, depois da Sulista, entre a Sulista e a Gobrax, existiu a Ritmo, né? Ritmo Logística, quando eu tive a experiência de trabalhar com o Mercosul, com o transporte internacional, né? Grandes players, né? Então, vivi uma vida realmente de executivo, de avião, hotel, né? Um país ou outro, e isso me deu uma bagagem muito grande. Foi muito legal, eu fui convidado para fazer a fusão, né? Na época, as duas empresas estavam se juntando, a Ouro Verde e a LL, e foi muito rico, muito intenso e muito rico. E aí voltei para a Sulista novamente para assumir a diretoria de operações e construir mais 10 anos de carreira lá, consolidando, trazendo a Sulista para um patamar dentro das 35 maiores transportadoras do Brasil. Oh. Então, a gente fez uma jornada muito grande, um trabalho sensacional, muito intenso, mas muito recompensador. Tive lá essa semana, passei lá dar um oi para os amigos, sou muito bem recebido, e isso valoriza, é o que a gente leva da vida, né? O legado que você deixa, as pessoas que você conhece, e isso foi muito legal. Mas falando para o lado executivo, eu acho que assim, o transporte rodoviário é um nicho que ele é muito agressor, né? Margens pequenas, né? Intensidade, tudo muito just in time, tudo para ontem. E isso faz com que você seja forjado a ser um executivo criativo, rápido, de tomada de decisão imediata, de motivação com o time. E isso foi minha vida. Então, desenvolver pessoas, né, e estar à frente da operação, vivendo intensamente, isso foi muito gratificante. E eu vivi isso nessas duas companhias que eu passei, né? Não foram várias transportadoras, mas foram duas transportadoras assim que eu tenho um carinho muito especial, tanto pela Ritmo quanto pela Sulista, que foram a escola profissional que eu tive e aonde me jogou para esse novo desafio, né? Que é se associar à Gobrax, fazer esse trabalho fantástico de estar do lado de cá, podendo prover soluções tecnológicas inovadoras, disruptivas, e além de tudo, estar no meio que eu gosto, né? Onde eu nasci, aonde eu tenho um carinho especial pelo transporte, pelo motorista, né? Então, fazer essas viradas de trazer o motorista para o protagonismo, desenvolver o motorista, que a nossa ferramenta traz, não só olhando para o lado de lucratividade, mas olhando para o lado humano, porque hoje a gente investe em tudo, né? E a gente está esquecendo da peça-chave, que é a ponta do nosso negócio, que está dentro do cliente, está levando nossas marcas nas rodovias, que é o motorista. Então, a jornada da Gobrax ela é muito pautada em cima do protagonismo do motorista e da eficiência. E aí, quando a gente fala em protagonismo e eficiência, automaticamente a gente também traz para o empresário do transporte rodoviário uma lucratividade que talvez eles não estejam enxergando, esteja deixando dinheiro na mesa, fazendo gerar o resultado virar CO2 e não caixa. Então, a gente criou juntamente com os fundadores, né, o Rafael e o Thiago, são pessoas excelentes aqui, quero agradecer também a oportunidade que eles me deram de participar desse foguete, né, que é a Gobrax. Então, a gente traz esse resultado para os 3 níveis, né, da operação de uma transportadora e que impacta positivamente no mundo, né, porque é uma operação, a gente cria um ambiente sustentável. E Legal. Acho que esse é o grande legado de estar do lado de cá hoje. Antes eu estava no front da operação, vivendo uma única operação. Hoje eu impacto mais de 2.000 clientes, podendo dar essa consultoria, alavancar negócios, visualizar oportunidades e poder ajudar o empresário brasileiro do TRC a ser melhor e lucrativo. E o que é que mudou enquanto executivo? O que é que mudou? Como é que qual é a principal diferença de vida, né? Para um executivo que trabalha numa transportadora, para um executivo que trabalha agora como fornecedor de várias transportadoras? Essa é uma pergunta bem interessante que eu escuto em todos os lugares que eu vou, né? Porque você ser executivo de uma transportadora, a responsabilidade é gigantesca, né?
E quando eu migrei, eu confesso a vocês, ao público, a você, Flávio, quando eu migrei para cá, para ter o lado empreendedor e viver a rotina de uma empresa de tecnologia, eu tive um downgrade de velocidade das coisas, assim. Então, é um outro mundo, a tecnologia é um mundo que eu não estava muito acostumado a viver. E isso trouxe uma qualidade de vida muito maior, porque você vive intensamente os momentos que você está dedicado, né, ao seu cliente, ao desenvolvimento de novos produtos, ao atendimento, né, às vendas, né, que é o nosso, tudo que move o nosso negócio é a obsessão pelo cliente. Então a gente tem que atendê-lo bem, né, a partir do momento que você cria um relacionamento, é para a vida, né? Então esse impacto de sair do front do transporte e virar um executivo de tecnologia me trouxe assim uma paz, porque até eu não sabia o quanto eu podia colaborar com o transporte rodoviário de cargas, trazendo a minha vivência aliada à tecnologia e inovação. Isso Excelente. assim, um dos maiores ganhos que eu tive profissionalmente e pessoalmente é poder desfrutar desses momentos com os nossos clientes, né, com todo o ecossistema, poder se sentir produtivo e valorizando a inovação e gerando insights importantes para a construção de transportadoras lucrativas e eficientes. Ontem a gente teve num evento, né, aqui em Campinas, uma confraria, tive a honra de ter você lá. Legal. Participando, e é engraçado que o pessoal me fez uma pergunta lá nos bastidores, né, após a nossa palestra formal, e o pessoal falava assim, diz, cara, mas como é, né, ser consultor de transportadoras, né? Você que já foi executivo, até por isso que eu te fiz essa pergunta. Sim. Né? E é legal eles terem me provocado com essa pergunta, porque eu disse assim, rapaz, é bem diferente, né? Porque é claro que uma coisa é você estar lá, como você falou, no front, tendo que resolver e executar as coisas, porém, você está ali 10, 12 horas dedicados a uma operação, exatamente, a um negócio, na verdade, né? Que é a sua empresa. Exatamente. E quando você passa para o lado de cá de fornecedor, você tem as suas mesmas 10, 12 horas de trabalho, porém você está dividido entre várias empresas. Então a quantidade de problemas é maior, porém o seu tipo de trabalho é diferente. Exatamente. Né? O trabalho é diferente, então você tem uma responsabilidade também muito grande, porque você está em 10, 12 clientes por dia, simultaneamente, né? Mas com um nível de operação menor, o que faz com que o teu tempo renda, né? E aí você consegue. Tá, então eu digo assim, olha pessoal, a diferença de nós, fornecedores, consultores de transporte, né? Para você que está aí na sua operação, é que você se dedica 10, 12 horas ao seu negócio. Exatamente. E nós nos dedicamos 10 a 12 horas a 10 negócios diferentes. Então, a gente é submetido a uma quantidade de problema-solução maior do que os seus. E eu ainda digo mais, sabe, Ronaldo? No meu caso, eu digo assim, que eu sou contratado, por exemplo, para resolver um problema de custo de diesel numa empresa. Nós somos pagos para isso, nós vamos lá, ajudamos o transportador a resolver o problema e aprendemos 8, 9 coisas a mais com ele de outras áreas. Então, vocês podem imaginar o que é que isso traz de conhecimento e principalmente quando a gente está falando de uma equipe, né? Hoje a FB Consult é uma equipe. Então, basicamente é isso, né? Nós não somos especialistas no seu negócio. A gente é especialista em gestão. Você que é especialista no seu negócio. Exatamente. A diferença de nós para vocês, da nossa equipe para vocês, é que vocês estão dentro de um negócio e nós estamos dentro de 10, 15 negócios por dia, né? E é muito rico, né? Você conhece muitas pessoas, né? Você aumenta teu network.
E principalmente o capacity, né, de entendimento, porque quando a gente fala de transportadora, e eu sempre corrijo, sempre que eu posso, as pessoas falam, a operação da transportadora é igual a da A, da B, da C. Não é. Cada empresa tem uma particularidade, tem uma cultura diferente. Então, assim, ferramentas são bem-vindas e são genéricas para praticamente todas, mas o que difere uma transportadora da outra, dela ser mais eficiente, ter um melhor custo, são as pessoas que estão à frente do negócio, estão querendo aprender todos os dias. E aí eu falo, quando a gente fala de consultoria, Flávio, que você tem um know-how fantástico e vem mudando o transporte nacional, agrega demais na vida desse transportador, desse empresário, desses executivos que estão na ponta, porque nem sempre eles tiveram a oportunidade de sentar com pessoas que já viveram na prática, têm teoria e têm muito conhecimento, né? Porque a gente roda o Brasil aí, a gente se encontra em muitos eventos, a gente se encontra em muitos clientes em comuns que a gente tem e a gente aprende todos os dias. Isso é fantástico, né? A gente não só ensina, leva insights, leva inovação, tecnologia, know-how, no seu caso, mas a gente aprende muito. Então, muito. Cada história que a gente pega, né? Ontem a gente aprendeu várias coisas juntos lá. É fantástico. Então, ter o prazer de ser um consultor, de estar vivendo como fornecedor do transporte, para mim, primeiramente é uma honra ter essa oportunidade de estar dentro de grandes players de transporte, né, nacional e internacional hoje e viver com grandes executivos, com grandes empresários, né, empresários de histórias de sair do zero e estar hoje com empresas que impactam mais de 3 mil, 4 mil famílias, né, diretas. Então, assim, isso não tem preço, né? E a gente fomenta esse negócio, eu acho que a gente está unindo forças, né? A gente apoiando o trabalho da FB, do Flávio, a gente está unindo forças e criando um ecossistema de educação para o transporte rodoviário que não se tem, né? Então, eu acho que a gente tem hoje uma vantagem muito grande nessa parceria, né? Porque a gente une no ecossistema da FB Consult vários players, vários executivos que, além de levar a cada um a sua solução do seu negócio, seu core, unem esse network e esse capacity de informações fantásticos. E quem ganha, né? O transportador como um todo, né? O embarcador, que vão ter um transportador mais eficiente. E a gente está nesse ciclo, assim, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com o pouco de conhecimento que eu tenho para melhorar o transporte rodoviário e a educação, principalmente no transporte rodoviário. Eu costumo, refletir que o transporte rodoviário, né, enquanto negócio, ele é tão desafiador por conta de investimento alto, risco alto e margem baixa, que quanto mais pessoas especialistas você tem para te ajudar a gerir o seu negócio, melhor. Né? Exatamente. Então, eu acho, Ronaldo, que essa virtude aí, agora fazendo já uma transição da sua carreira executiva, né, para as soluções que você hoje oferta ao mercado pela GoBrax, eu acho que a GoBrax fez uma grande sacada, trazendo você para essa posição, porque é óbvio que o mercado tem grandes executivos competentes em gestão, claro, em administração, em vendas, em marketing, mas a pergunta é, esses caras entendem do que o meu cliente faz? Esse é o desafio, né? Eu, pelo menos, tenho visto que grandes empresas, grandes executivos que se destacam no mundo do transporte são exatamente aqueles que tiveram uma carreira dentro do transporte. Pautada, né? Pautada ali no transporte, pautada na operação. Né? Então nós, por exemplo, da FB Consult, a nossa consultoria nasceu dentro de uma transportadora. A vivência de campo é muito rico, né? Nós nascemos dentro da transportadora, né? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, a nossa consultoria, né? O primeiro trabalho dela foi dentro de um KNAI da Lima Transportes.
Então a emissão da primeira nota de consultoria nossa foi feita no CNPJ da Lima Transportes Limitada. Depois virou Lima Consultoria Limitada e depois, por uma questão de reestruturação societária, passou a se chamar FB Consultoria Empresarial, né? Então, isso traz para a gente uma cultura de transportador. É o DNA, né? Exatamente. Tá no DNA o transporte. Então, eu fico muito feliz quando eu chego nas empresas, e olha que eu presto serviço também para grandes empresas, e os caras chegam e citam, olha, nós já tivemos aqui consultorias renomadas como X, Y e Z, e são consultorias multinacionais. Mas, cara, sinceramente, o que você, Flávio, e a sua equipe entregam aqui é uma coisa incrível, né? E isso nos deixa transbordando de orgulho e de alegria, né? Por saber que realmente o fato da gente ter optado, enquanto negócio, ser especialista em transportadores e em frotas, nós não fazemos nada que não seja transportador e frota, né? Isso tem um valor para o nosso cliente, né? Porque quando você opta por ser focado, cara, você diz não para um mercado gigante. Se eu estivesse dando consultoria de gestão comercial ou de atração, seleção e retenção de grandes profissionais e executivos para supermercado, para indústria, para farmácia, para não sei o quê, eu tinha um mercado do Brasil todo e do mundo todo. Você tem um leque gigantesco. Né? Quando eu digo que eu só vou trabalhar para transportadora, o meu funil cai assustadoramente, porém me torna, entre aspas, quase que único no mercado. Especialista, né? É isso aí. E na Gobrax, cara, vamos falar de Gobrax. Vamos lá. Né, essa empresa que eu conheci alguns anos atrás, pedi uma reunião com os sócios. Né, quando eu conheci a Gobrax, você ainda não estava no time da Gobrax. Né, e a gente começou uma aproximação e logo eu virei fã do trabalho da Gobrax e comecei a indicar a Gobrax para os nossos clientes e agora a gente culminou nessa parceria e a Gobrax ela é uma ferramenta que eu gosto muito porque ela combina, né, inteligência com gamificação. E a pergunta, cara, que eu quero fazer para vocês, mas quero que vocês escutem também, aqui é a do Ronaldo, é o seguinte: como é que a gente consegue transformar isso, né, em resultado prático para o gestor e para o motorista? Primeiro, obrigado pelo carinho que você tem pela Gobrax, né? É recíproco, a gente gosta muito do teu trabalho também e é uma honra ter você hoje dentro do nosso ecossistema. E assim, a pergunta é muito, muito legal porque eu posso explanar realmente o que a Gobrax traz de diferencial para dentro de uma transportadora. Então, de uma forma simples, a gente atua nos 3 níveis de gestão, né? Quando eu falo uma forma simples, a gente entrega decisão para o motorista na ponta através do seu aplicativo, onde ele pode, e é a única ferramenta hoje que traz essa solução na palma da mão para o motorista, que funciona como um EAD. Então a gente não está só fomentando a gamificação para que ele leve um resultado financeiro melhor para casa e traga um resultado financeiro melhor para a transportadora, mas sim ele ser um profissional melhor no mercado. Independente se ele está defendendo a marca B ou C ou A, ele está se reciclando automaticamente, se gerenciando, sendo um gestor de cabine, né? Porque ser um gestor de cabine é diferente de você ser um motorista. Perfeitamente. Né? Então você tem um cockpit que você toma as decisões, você bate o olho, toma as decisões, se eu estou fazendo certo ou estou errado. Então eu potencializo o que eu estou fazendo certo e cuido e trago para dentro do resultado, trago o resultado para dentro do negócio de uma forma rápida. Eu não fico olhando no retrovisor o que já derramou de diesel, que a gente já queimou errado, que virou CO2. A gente consegue corrigir a rota e trazer para dentro do target o resultado da operação. E da mesma forma,
Aliás, né, é importante falar que o motorista, além dele se autoavaliar, a gente gera dicas, né, feedbacks importantes que a nossa inteligência artificial coloca para ele no momento que ele não está fazendo uma boa direção. Então a gente joga a dica lá para ele. Então dificilmente você pode conversar com o motorista como antigamente, quando a gente não tinha tecnologia. A tua média não foi legal, o teu resultado não foi. Cara, a gente fala com propriedade e ele sabe que o que ele fez certo, o que ele fez errado. Então a conversa fica de alto nível. Legal. E no nível tático, né, para os gestores, é uma ferramenta, eu acho que essencial para o negócio. Porque você tem que tomar decisão rápida, então você bate o olho, você toma a decisão, a gente entrega a decisão. Você quer afunilar a análise crítica, você consegue analisar em tempo, a cada minuto, como foi o comportamento do motorista e da máquina na estrada. Então, independe de você estar carregado, vazio, subindo, descendo, virando à direita, virando à esquerda, você tira o melhor da máquina através do desenvolvimento da pessoa, do motorista, para aquele momento. Então, com base no quê? Na ficha técnica do veículo, da montadora, da marca, modelo. Então, isso traz uma riqueza de informações, tanto para o gestor quanto para o motorista, e coloca eles falando a mesma língua, que é impossível você não atingir minimamente de 4 a 8% de economia no diesel. Mas tem os intangíveis, né, Flávio? Que é manutenção, arraste de pneu, né, lona de freio. E o principal de todos que eu acho, e eu tenho passado em grandes transportadoras, né, como você citou, a Tombini, Cavalinho, Nepomuceno, as 10 maiores transportadoras hoje do Brasil. A gente, e assim, eu não gosto de citar muito nomes porque meus clientes vão ficar um pouco enciumados, né? A gente tem disso, né, Flávio? Olha. Mas assim, né, todos eles têm muito carinho e respeito, mas o que tem mudado, além do custo, é a segurança. A segurança é fantástica quando eu entro numa transportadora e o nível de sinistralidade baixou. E eles falaram, Ronaldo, depois que a gente implantou o projeto, o nível de sinistralidade baixou, a satisfação do motorista. Baixa o prêmio de seguro. Baixa prêmio de seguro, né? Você consegue investir um pouco mais na frota, em gestão, né? Na gamificação do motorista. Então, o cashback que isso gera para o motorista é o que muda o jogo. Por isso que você falou da gamificação, eu acho que é o ponto-chave. Eu fiz passar por todas essas fases da ferramenta, né, que tem muito outros relatórios que são fáceis e dinâmicos. Você clica um botão e você consegue entender a performance do seu negócio, mas a segurança é o que mais me toca. Porque a gente não está falando unicamente de um CNPJ ou de um CPF que está conduzindo a máquina. A gente está falando de um ecossistema da minha família, da tua, da de vocês, que está na estrada, né, se deparando todo momento com o transporte pesado, que é um transporte que tem que ser especializado. Então a Gobrax veio com essa solução, né? Há 10 anos a gente está no mercado, é uma solução disruptiva que principalmente trabalha na educação do motorista e facilita a vida do gestor. Então, é trabalhar com eficiência, protagonismo e muito, mas muito humanidade para mudar essa fatia. Hoje a gente, né, nos últimos 10 anos, a gente não é novidade para ninguém, a gente perdeu mais de 1 milhão de motoristas, né? E não nasce novos motoristas, né? A taxa de adentrar ao mercado de motoristas na faixa de 18 a 22 anos, ela está abaixo de 1%. Então, essa conta vai vir, né, Flávio? Vai. E a gente está mexendo, se unindo para tentar mudar esse conceito que o transporte rodoviário não é um trabalho digno e de eficiência. Então, quando eu falo que o motorista ele é um gestor de cabine, gestor de bolé, depende do lugar, da região do país que você está, não é brincadeira, porque eu faço uma analogia muito importante. Se o piloto do avião consegue trabalhar com todo aquele cockpit, né, ele estudou cada modelo de aeronave, ele tem uma licença para voar. Então, e no transporte, por que a gente tem vários modelos, várias marcas e o motorista não é especialista
Excelente colocação. Né? Até porque eu também sou apaixonado por aviação, Eu sei sou piloto e é exatamente isso. Você né? tem que a ser carteira é especialista. altamente restritiva. Você tem que ser especialista naquela marca, aquele modelo. E por que a gente não promove isso, né, para os nossos profissionais do volante? Então, fica aqui a provocação, né, para todos os transportadores, e eu acho que a gente fornece ferramentas de ponta, tecnologia, consultoria, né? A gente está aí. Eu sempre estou aberto, né? Minhas redes sociais, depois o Flávio vai divulgar aí, mas assim, a verdade é, a gente tem que olhar para a ponta. Então, não adianta nada a gente investir em toda a cadeia se a gente não olhar para o motorista, para o protagonismo, para que ele vire um profissional, um gestor de cabine, de boleia, né? Porque é ali que muda o jogo. É tudo no pedal do acelerador e na inteligência que ele coloca a favor da boa direção. Eu fico muito feliz quando o assunto envereda para o lado do motorista. Né? Porque durante meus 24 anos aí de carreira no transporte, eu sempre ouvi todo mundo falar do motorista, todo mundo dizer que o motorista é a peça-chave do negócio dele. E a primeira coisa que eu faço, quando eu escuto às vezes isso numa empresa, eu invento uma desculpa e digo, rapaz, você me permite ir ali no toalete? Onde é que fica o toalete dos motoristas, o banheiro dos motoristas? E às vezes eu chego lá e é um lixo. É isso aí. Né? Cara, onde é que fica a sala de espera dos motoristas aqui na tua transportadora? E é uma porcaria. Cara, como é que vocês recebem um motorista que chega de viagem e aí parece até... parece que você está dentro de uma prisão e está recebendo uma visita. O motorista fica do lado de fora, tem uma caixinha que você passa as informações, os comprovantes de viagem e tal, não sei o que mais lá. Então, assim, você pode continuar com essa conversa mole de dizer que o motorista é peça-chave do seu negócio, mas você não vai enganar ninguém não, amigo. Ou você fala e acredita nisso e faz por esse profissional, ou você vai viver uma guerra de preço e de salário para motorista, porque só quem vai querer trabalhar contigo é só quem ou não tem outra opção, ou então tu vai ter que pagar 2 vezes mais que o mercado para que o motorista se submeta a essas condições que tu fala que faz, mas que não faz no dia a dia. E aí eu queria trazer, né, você trouxe uma informação importante sobre essa questão da GoBrax. Ela é importante, me deixa um pouco triste, né? Você disse que a GoBrax traz de 4% a 8% de redução de custo. Minimamente. Minimamente, pô. Os caras nem precisam mais de consultoria, aí me complica. Pois é, mas aí é aquela história, né? O que é que eu posso dizer a minha defesa? Imagina o que a gente não tem feito nos clientes em comum. Juntos, né? Que tem GoBrax e tem consultoria, né? Então fica a dica, né? Não é só porque você tem GoBrax que você vai desprezar a consultoria, não. Mas, falando sobre uma questão prática de redução de consumo, e que eu fiquei... Redução de consumo e de custo, né? E que eu fiquei encantado com a solução da GoBrax, é que a solução da GoBrax, ela casa como uma luva no nosso método de redução de custo de diesel. Por N motivos. Mas talvez o mais importante é o seguinte: tem muita transportadora, e aí é muita, que tem a política de completar o tanque em todos os abastecimentos sob o pretexto e a lógica de dizer, não, eu preciso completar o tanque em todos os abastecimentos porque eu preciso tirar a média do veículo. Exatamente. Né? E isso é completamente contra a um dos pilares do método de redução de custo de diesel, que fala sobre plano de abastecimento inteligente. O nosso plano de abastecimento inteligente, ele recomenda que você faça um estudo em todas as rotas e você possa programar os abastecimentos nos locais, obviamente seguros e que tragam o mínimo de condição aí para o motorista, né, ter conforto, tomar um banho ou isso ou aquilo outro, porém você ter o menor custo por quilômetro na rota. Então, Perfeito. Abastecer em locais estratégicos e na quantidade estratégica é fundamental, porque se eu tenho uma autonomia que não faz eu chegar num posto que tem um bom preço, quer dizer que eu vou ter que parar no meio da rota e vou ter que completar o tanque mais caro, 10 centavos, absurdo. 12 centavos mais caro,
porque eu tenho que tirar a média ali. Não faz sentido. Né? Não faz o menor sentido. E com a solução da Gobrax, eu posso andar parcial, eu posso não completar tanque, eu posso não me preocupar tanto com a média naquele momento que ele está carregado, vazio, com o DAF, com a marca S, com a marca V, né? É isso aí. Porque eu consigo sim ter o gerenciamento da média aonde eu completo o tanque e aonde eu não completo o tanque, eu tenho a nota Gobrax, que é um parâmetro espetacular de condução e de redução de custo de diesel. Né? Então, eu acho isso muito, muito importante para o nosso negócio. Perfeito. Tá? Cara, e eu soube agora que a Gobrax, ela tá na América Latina, já saiu do Brasil. Saímos do Brasil já há algum tempo, né? Temos alguns caminhões conectados na Europa e temos caminhões conectados aqui na América Latina. E somos a única solução que cobre realmente o Mercosul. Então, hoje, os nossos clientes, né, clientes renomados aí, posso citar o seu Lennon lá da Grau, que utiliza muito nossa ferramenta e utiliza de uma forma muito rígida e a favor do seu negócio, dos seus motoristas, trabalham, né, em vários países do Mercosul e com o nosso sinal garantido, com a visibilidade a cada 3 em 3 minutos. Então isso traz uma segurança para a operação, né? E aí tem vários outros clientes, citei a Grau, que é um cliente muito antigo na nossa base, mas tem a Ritmo, Expresso Nepomuceno, tem a própria Cavalinho, Tombini. Então é um portfólio de clientes importantes, que são operações robustas e que precisam ter uma atenção especial, né? E a Gobrax vem revolucionando isso, né? A gente, você falou do abastecimento inteligente, que vocês cultuam, né? E é um dos primeiros pilares que vocês mexem dentro de uma transportadora, que eu acho fantástico, né? Quando você tira as pessoas da zona de conforto. E por que você não está pensando diferente, né? Mudando o mindset do transporte. Aí a gente entra com esse braço tecnológico para favorecer, né, agora, formalizando, né, a nossa parceria, favorecer o Nonato, que é um dos grandes especialistas em frotas, né, em gestão de operações que eu conheço, né? Então eu falo para ele, pô, agora você me deu uma Ferrari para dirigir, né? Eu falei, aí cuidado nas curvas, né, Nonato? Mas brincadeiras à parte, as nossas ferramentas, a nossa solução traz algumas ferramentas dentro da nossa plataforma que fazem o transportador pensar diferente, mudar o mindset, que é o quê? Não medir mais o motorista pela média. Né? A gente que tem 30 anos aí, 3 décadas de negócio, de transporte, a gente foi pautado, criado, educado a medir o motorista pelo quê? Pela eficiência de transtime e pela média de combustível. E quando a gente muda esse mindset, eu chego para você vai falar agora sobre um score, sobre uma pontuação que teu motorista tem de 0 a 100 e que vai mudar o jogo do teu negócio, vai te trazer de 4 a 8%. Você não tem noção do trabalho que a gente tem num onboard, num kickoff, para primeiramente revender, né, a ideia que alguém da transportadora, um alto executivo ou proprietário comprou, trazer o gestor para dentro desse conceito. Então é um desafio muito grande, mas muito legal quando a gente vira o jogo, né? Então, sim, ontem a gente teve no evento, teve vários depoimentos de medir pela nota Gobrax, tá trazendo uma eficiência, uma mudança de mindset gigantesca, porque você tira o melhor daquele motorista, daquela máquina, naquele momento, né? E ele tem a condição, se naquele momento tem uma condição adversa, ele consegue recuperar a sua direção durante o percurso. E isso tem revolucionado. Você falou do abastecimento inteligente, né? Nós estamos lançando alguns produtos até o final do ano que são importantíssimos para o transportador. Mapa ao vivo, né? A ferramenta de compliance, né? Que é a gestão de combustível, e abastecimento inteligente, que a gente vai fazer tudo que a consultoria que o Flávio faz, a gente vai entregar uma ferramenta fantástica, automatizada,
que vai pegar todos esses pontos, esses parâmetros que você falou e condensá-la para que ela traga a decisão para o transportador, que ele não tenha mais que ficar na caneta, não tenha que ficar fazendo conta, que os nossos algoritmos já vão trazer isso pronto. Então vai ser mais uma vez um processo disruptivo. Vamos lançar em novembro. Uau. Né? Estamos a todo vapor tentando antecipar isso para um dos grandes eventos que você vai estar com a gente, para que você seja o nosso embaixador desses produtos. Legal. Mas assim, até o final do ano a gente vai trazer essa solução de uma forma, ela já está rodando de uma forma de piloto em alguns clientes, então a gente está fazendo os ajustes finos e em breve a gente vai lançar essas ferramentas que vão mudar o conceito do gestor. E a ideia da GoBrax, no final, não é só facilitar a vida do motorista, ele ser um profissional melhor e tal, mas é desenvolver o gestor para que ele use o gestor de uma forma como um todo, ele está dentro de uma transportadora ou dentro de qualquer negócio para tomar decisão rápida. E a decisão assertiva que muda o ponteiro do negócio. E a gente traz essa decisão para que ele olhe, vamos pelo caminho A ou caminho B. Ele não precise mais construir todo esse conceito para chegar numa tomada de decisão. Legal. Esse é o nosso propósito, Flávio. Muito bom. Uma preocupação que eu vejo, né, e é minha, é claro, e é também dos empresários do transporte, é quando eles decidem por trazer um fornecedor novo, né, para ajudar eles a conquistar os seus objetivos, é ele garantir que vai ter a entrega no qual ele está contratando. Exatamente. Né? E eu fiquei muito feliz quando eu tive na GoBrax recentemente e eu vi que vocês agora têm, né, foram certificados como Great Place to Work, né? Great Place to Work. Então, assim, em que esse Great Place to Work traz de benefício aí, eu falo, para o cliente final, né? Porque que ele vai atrair mais talentos para as empresas, para a GoBrax, eu tenho certeza. E para o cliente final? A gente tem muito orgulho, né, de ser 92, né, no score do GPTW, porque assim, é uma conquista importante e que nos mostra que a gente está no caminho certo, né? A gente sempre tem a obsessão pelo cliente, né? O nosso time, né, que eu quero agradecer aí os esforços e a dedicação, o comprometimento que o nosso time GoBrax tem com a obsessão pelo cliente, com a vontade de acertar, com a vontade de trazer o resultado para o cliente, é fantástica, tá? Eu te falo que eu entrei há quase 3 anos nessa sociedade e eu tenho uma honra hoje muito grande, como eu tinha quando eu trabalhava na Sulista e na Ritmo. Isso eu achei que eu não ia mais poder amar uma companhia da forma que eu amo. E isso me emociona até porque eu fui muito bem recebido, o time é fantástico, a cultura é muito forte e esse selo nos traz a certeza que a gente está no caminho certo. Muito bom. E falando do que isso impacta no cliente, né? Impacta você ter pessoas melhores preparadas, pessoas que estão de bem com a vida, porque atender o cliente não é um desafio pequeno, é um desafio gigante, porque você está falando com pessoas, relacionamentos são pautados em muita confiança. Então, quando você tem pessoas que estão confiantes, que estão com a autoestima elevadas e compraram principalmente o nosso propósito, que é chegar lá em 2030 economizando 1 bilhão de litros de diesel, né, que é um propósito fantástico, muda com certeza a percepção do cliente, a qualidade do nosso serviço, a qualidade do nosso atendimento. Então, assim, eu tenho muita honra de estar junto com esse time fazendo a diferença em grandes e pequenas e médias transportadoras pelo Mercosul e em alguns pontos da Europa. Legal. Muito bom. Agora a gente vai para uma parte aqui do nosso FBcast, aqui, onde a gente sugere coisas que você pode fazer baseado naquilo que a gente conversou aqui. E a primeira coisa nós estamos falando aqui muito de redução de consumo de diesel, né?
Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, você que é empresário, gestor do transporte, você tem algum programa de incentivo, remuneração variável ou gamificação para que o seu motorista possa realmente trabalhar a parte do consumo do diesel? Porque olha só, presta atenção, né? É muito mais fácil dirigir de qualquer jeito do que dirigir fazendo média. O Ronaldo trouxe para a gente aqui uma coisa muito importante, né? O gestor de cabine. O motorista, quando ele está ocupado, buscando a melhor média, buscando o controle de velocidade, não é? Ele tem o que fazer durante todas aquelas horas que ele está ali na cabine. Diferente de quem roda por rodar, que faz aquilo no automático e parece até que você tem lá 5, 6, 7, 8 horas de trabalho de direção com ócio. Isso aí. E aí, né, pessoal, a gente sabe que a pessoa ociosa não é uma coisa muito boa. O ser humano, infelizmente, tende a pensar muita besteira, tende a fazer muita besteira. Então a gente já viu, né? Vai tentar se ocupar de alguma forma. Ele vai se ocupar de alguma maneira. Em vez dele se ocupar gerenciando a cabine, gerenciando a boleia, gerenciando os seus resultados, os seus parâmetros, a pressão no acelerador, como é que ele freia de forma correta ou frear o mínimo possível, né? Como é que ele usa toda aquela tecnologia para fazer uma viagem produtiva, segura e que dê resultado, ele está pensando em coisas que muitas vezes não deveria e fazendo coisas que não deveria. Então a gente vê aberrações, cara usando celular, cara fazendo videoconferência em celular, né? Cara colocando as pernas para fora da cabine fazendo graça, cara fazendo quebra de asa na estrada, né? Conversando no rádio com outros colegas de uma forma não produtiva, né? Então assim, você vê que nós precisamos dar o que fazer o motorista, né? Porque a habilidade para botar o veículo para andar para frente, ele tem, e com relativa facilidade, ao longo do tempo, ele vai fazer. Os caminhões, eles quase que dirigem sozinhos. Sim. Hoje em dia, vários caminhões já têm nível de automação 1 e 2. Então o cara tem piloto automático, o cara tem controle de faixa de rodagem, o cara tem uma série de equipamentos, o cara tem muito conforto nos caminhões, principalmente novos, né? Então, se você não trouxer para ele rotinas, touch points que ele tem que fazer ao longo da jornada dele, aquele trabalho que uma das grandes vantagens de ser motorista de caminhão é o dinamismo, é você estar em locais diferentes toda hora, pode virar uma coisa monótona. E isso tem causado problema, e isso tem causado, inclusive, acidentes relacionados à fadiga. Né? Esse é um bom ponto, Flávio, porque quando você dirige um caminhão ou qualquer máquina, o teu cérebro está sendo exigido a todo tempo. Porque você tem várias tomadas de decisão. Você está olhando cores, placas, informações, distância, velocidade. Ou seja, não é fácil ser um motorista. Mas a ocupação dele com foco no que muda o ponteiro, no que aumenta a segurança, o que diminui o resultado, é que faz a diferença. Espetacular. E nós, como consultores, né, como especialistas do transporte, a gente tem que fomentar a educação do gestor de cabine. É só assim que a gente vai aumentar a segurança, diminuir custo e trazer novamente a possibilidade de um adolescente, um jovem, querer ser um motorista de caminhão. E você falou muito bem da questão da liberdade, da sensação de liberdade, de conhecer, né, países, estados, cidades diferentes, coisas que custa, na vida real, custa para você fazer, até você chegar numa estabilidade que você possa pegar hoje e olhar, Flávio, vamos para Fortaleza, conhecer seu pai. Não é fácil, não é todo mundo que tem essa possibilidade, infelizmente, né? Mas o motorista de caminhão pode unir o útil ao agradável. Mas o que eu quero dizer
quando o motorista ele é exigido, ele é, de uma certa forma, muito controlado, né? Porque quando a gente fala, a solução da GoBrax é para controlar o motorista, a solução de vídeo é para controlar o motorista, a solução de rastreamento é para controlar o motorista ele está tão fadigado com essas informações de que ele está sendo controlado, vigiado, está com uma lupa em cima, que a gente mostrou o lado errado das soluções tecnológicas que vêm favorecer, né, para educar e proteger nossos profissionais lá de cabine. Eles entendem de uma forma errada, porque não é eles que entendem, a gente colocou. A gente vendeu errado, o mercado vendeu errado para ele essas soluções. Perfeitamente. Por quê, Flávio? Por quê? Cara, hoje ainda eu me deparo com empresas que, entre aspas, pegam um motorista no laço. Né? Então o motorista tem carteira, entra aí, toma um caminhão, vai para tal lugar, né? Eu comecei assim minha carreira, eu falei, cara, hoje, todo o know-how que eu tenho de acompanhamento, eu falo assim, o cara que me colocou dentro de uma cabine, que falou assim, ó, tu tá carregado com 27 mil quilos, tu vai pro Rio de Janeiro, cara, eu não sabia nem para que lado e naquela época era guia 4 rodas, era o boca a boca. Tu imagina o perigo disso, né? Então... Hoje... e continua acontecendo, viu? Hoje, muito. Com toda a tecnologia a favor... para ajudar, mas... Com toda a tecnologia a favor, com especialistas, com alta gestão, ainda tem transportadoras que atuam dessa forma. Né? Triste. Mas é bacana que tem muitos casos importantes. Sim. Então, assim, trazer a educação para o motorista, colocar o motorista como protagonista... eu cito o exemplo, ontem eu tive na Tombini, passei o dia inteiro na Tombini, que é um excelente cliente, um ecossistema voltado à segurança, tem uma campanha de segurança zero, dá toda a infraestrutura para o motorista, tem uma área de descompressão, tem um mercado a favor do motorista de autosservice, lavanderia, né? Psicólogas quando o motorista chega à disposição. Tem um centro de treinamento e de integração fora da transportadora. Então, o motorista novo que está sendo recrutado, ele está sendo avaliado e fazendo todo o processo de seleção fora do ambiente da transportadora. Ele está em imersão, ele tá em imersão, ele não está vivendo o ambiente ainda. Então, ele está treinando, ele está sendo integrado na ferramenta da GoBrax, sendo enferrado na questão do rastreamento, das normas da empresa, de toda a condução econômica e defensiva. Então, isso me enche os olhos. O cara ser avaliado no teste prático com base na nossa ferramenta. Então, são boas práticas, né, que trazem o nível do transporte rodoviário para outro patamar. E aí... é aí que a gente tem que se espelhar, em boas práticas, em mudar o negócio através da educação desses profissionais que nem sempre são enxergados como o protagonista e que muda o jogo. Muito bom. Eu tenho um outro desafio para você que está nos assistindo aí. Eu gostaria que, se possível, essa semana, logo imediatamente após você assistir esse podcast aqui, você juntasse a sua equipe, quer você seja o empresário, quer você seja o gestor, e pergunta para o time, ou pesquisa, como é que está o engajamento dos motoristas em relação à economia de diesel e em relação à segurança. Porque acredito que você sabe, né, que existe uma relação direta em isso aí, né? Não dá para você liberar o motorista ou até estimular o motorista de modo que ele ande do jeito que ele quer ou ande a 120 km por hora e ainda exige que o cara faça média. Você sabe, né, disso? Pois se não sabe, pois fique sabendo a partir de hoje, né? Então, essa história de rodar de qualquer jeito, pessoal, mesmo tendo muito risco, ela até funcionou no passado, quando a gente tinha fretes maiores que geravam mais margem e que os custos da operação eles eram menores. Então, o transportador que fomentava o motorista só a rodar, ele ganhava dinheiro se ele tivesse sorte.
né? Porque se o cara tombasse o caminhão, ele está lascado. Mas ele ganhava dinheiro se ele tivesse sorte. E o motorista ganhava dinheiro também, porque ele era remunerado por comissão sobre o faturamento. Hoje a gente vê que essa é uma prática ultrapassada. E às vezes o amigo motorista está assistindo, pô, você é contra o motorista, você é contra o pagamento de comissão? Não, amigo, eu não sou contra o pagamento de comissão. Eu sou contra só o pagamento de comissão. Eu acho que o ser humano ele precisa ser estimulado pelo aquilo que ele pode dar de resultado. E você, motorista, você pode dar resultado na produtividade se você for remunerado por comissão. Você pode dar resultado no diesel se você for remunerado com uma gamificação para isso. Você pode ser remunerado na produtividade se você tiver um item na sua gamificação ou na sua remuneração variável por isso. Você pode e deve ser remunerado por segurança, né? O primeiro estímulo que você tem que ter é voltar para casa vivo, porque tem gente que depende de você. E o segundo estímulo, por que não ser uma remuneração em dinheiro, né? Então eu queria que vocês fizessem essa sondagem para saber como é que estão esses resultados e como vocês estão. Ronaldo, a gente está chegando ao final desse bate-papo aqui. Passa rápido, né? Quando a conversa é boa. Passa rápido. E nós temos uma prática aqui de reconhecer executivos e empresas que se dedicam ao transporte rodoviário. E quando você vem aqui, né, com seus recursos próprios, né, e liberados pela Gobrax, claro, de estar aqui hoje, né, nos enche de gratidão. Então acho que o mínimo que a FB Consult pode fazer por vocês, e é uma prática aqui do nosso FBcast, é a gente doar em seu nome um salário mínimo para uma instituição de caridade que você vai escolher. Tem alguma para indicar? Temos sim. Eu tenho o Lar Moisés, que é um lar que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. É um trabalho fantástico que eles fazem na região de Curitiba. Eu acompanho esse trabalho e sou um patrocinador há muito tempo. Né? Eu não gosto de falar das ações sociais que eu, como pessoa física, empreendedor, faço, mas é muito louvável, né? O que divulgar sem vangloriar, isso, né? Isso aí. Que a FB Consult está fazendo, eu acho que vai ajudar muito. Então, recomendo eles, né? Depois eu passo os contatos. Pedi para minha sócia na empresa e na vida, Vanessa, preparar o Pix lá para o Lar Moisés, é isso? Lar Moisés de Curitiba. É uma honra poder contribuir com esse trabalho lindo que vocês fazem. Faz um trabalho fantástico com as crianças que estão nesse momento entre a adoção, que tiveram alguns problemas, né, na vida com seus pais, e aí são preparadas a entrar numa nova família e resgatar a dignidade, dar a condição que a criança ser feliz, né, dela ser criança, né, porque hoje cada dia mais a gente está deixando essa situação precoce. E a gente, como pais, né, dói muito ver, então eu acho que é um trabalho que merece. E muito obrigado pelo esse incentivo e, Flávio, de coração, isso faz a diferença. São poucas empresas que olham para esse lado social. Parabéns. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui na nossa casa. Agradecer a você, os sócios e todo o time da Gobrax. E hoje nós estamos aqui num estúdio que tem qualidade, que tem tecnologia, que tem conforto para receber e disseminar esses valores de gestão, de solidariedade, de esperança para o transportador. São graças a empresas como a Gobrax que apoiam o nosso trabalho e que permite que a gente tenha esse trabalho aqui que não é monetizado, né? Então, sem a ajuda da Gobrax, realmente ficaria muito difícil a gente colocar um projeto desse aqui adiante. É um trabalho fantástico e, assim, as instalações da FB aqui eu sou sempre muito bem recebido, né? E o estúdio ficou lindo, gente. O que vocês estão vendo aqui realmente é uma estrutura de um negócio com muito carinho, muito bem feito e voltado a trazer conteúdo de qualidade para o transportador rodoviário de cargas. Flávio e equipe FB, parabéns, muito obrigado. Sempre me sinto muito acolhido aqui
e a Gobrax agradece todo esse acolhimento, porque juntos vamos economizar 1 bilhão de litros de diesel até 2030. É isso aí, pessoal. Então, se você gostou desse episódio, ou se a gente falou coisas que fazem sentido para você, você compartilha, clica no curtiu e ainda ativa o sininho de notificação. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, tá só começando, tem muita coisa boa para você pela frente, porque o nosso objetivo é trazer lucro, liberdade e equity para empresas de transportes e potencializar também a sua carreira enquanto gestor de transportadoras. Sigam o Ronaldo, sigam a Gobrax nas redes sociais. Vou pedir para o time colocar aqui nos caracteres e na descrição aqui desse vídeo. E claro, @FlávioFBConsult em todas as plataformas, Instagram, TikTok, YouTube e lá no LinkedIn. Tá joia? Um grande abraço, que Deus abençoe sua família, o seu negócio, a sua carreira, e a gente se encontra num próximo episódio aqui do FBcast.